Graça e paz, meus irmãos e irmãs, bem-vindos. Quem estiver aí acessando, por favor, informe para nós como você está ouvindo. Bem? Sou o pastor Erison Ferreira, sou pastor na congregação Evangélica Luterana, aqui em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quero deixar para vocês aqui informações. Nosso estudo de hoje, nós vamos seguir aí até as... muito bom. Obrigado, Davidson. Obrigado por acessar, obrigado aí por compartilhar. Se mais alguém estiver acessando, por favor, vá informando para nós como está o áudio. Davidson, você me ouve bem? Por favor, aí coloca nos comentários. O nosso tema de estudo nesta noite conforme a ordem, né, que vocês têm aí, a sequência de estudos, nosso texto, falaremos sobre os capítulos... Muito obrigado, Davidson. Sobre o capítulo 4 de Gálatas, especialmente os versículos 1 a 7. O som está saindo, tudo direitinho. Nós temos nesse texto, que nós estaremos estudando, o olhar sobre o convite, o presente maior que Deus nos dá e que nós queremos associar esse presente, esse acolhimento de Deus conosco, justamente nessa data que antecede o Natal. E por isso, então, a minha proposta de tema, de estudo, de reflexão, falarmos sobre o bom, né, e o melhor presente de Natal. Tá bom? Sem mais delongas, como é importante neste momento nós meditarmos, tá? Quero, então, iniciar esse momento invocando o santo nome do Senhor, pelo qual somos em Cristo e por Cristo irmãos, e por ele também herdeiros, uma só família no Senhor. Eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fechar os seus olhos e assim, então, falarmos com o nosso Pai. Pai, Paizinho, Pai de amor, Pai de misericórdia. Pai que em Jesus nos dá não apenas o melhor amigo, mas que por meio dele o seu sacrifício na cruz do Calvário estende a nós, a cada um de nós que desde o batismo é revestido dessa justiça, é incorporado à tua família. Esta família que se perpetua sobre a terra em unidade, por um só Espírito, o Espírito que se estende a todos nós que fomos batizados, que fomos consagrados a pertencermos a Ti, já agora e para a eternidade. Sob esse Espírito, una-nos no entendimento, a leitura da Tua palavra, na valorização da mesma em nossa caminhada de fé. E a importante tarefa de testemunharmos a partir da mesma aqueles que ainda não creem, a fonte de salvação, o maior de todos os presentes, Cristo Jesus. É em teu nome, ó Pai, Filho e Espírito Santo, que iniciamos este momento. Amém. Muito bem. Chamamos o Senhor para falar conosco e eu trago aqui a palavra dele para junto de nós. Vou tentar colocar aqui o texto e vou diminuir um pouquinho mais esse áudio do som,
O texto eu trago aqui para vocês, meus irmãos e irmãs, para meditarmos e lermos de Gálatas capítulo 4, os versículos 1 a 7. Eu tenho aqui algumas traduções e eu quero começar essa leitura no versículo, a tradução na Nova Versão Internacional, tá bom? E vamos começar a leitura e comentando o texto a partir da mesma, tá certo? Trazendo aqui uma ilustração importante desse tempo de advento que se achega para nós aí o Natal. O texto começa assim, conforme a NVI. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Meu irmão, minha irmã, meu amado que nos acompanha nesse estudo bíblico, esse texto ele é riquíssimo. Riquíssimo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, como vocês já viram nos textos anteriores, ele tem uma questão importantíssima, que é trazer uma identidade, confirmar uma identidade existencial aos cristãos, independentemente da sua etnia ou da sua história pregressa. Não tem como nós lermos o capítulo 4 sem considerarmos de antemão, de pressuposto, o capítulo anterior. Paulo está escrevendo essa carta à igreja na Galácia, onde cristãos que foram convertidos, provindos do judaísmo, estavam propondo aos gentios, aos cristãos de origem gentílica, os gregos, uma condição para a qual eles precisavam, então, responder, para, então, assim, assegurar a sua salvação, não necessariamente, mas a sua identidade. O que eles queriam dizer com isso? Verdadeiros cristãos não são aqueles que apenas pela fé confiam no Senhor, mas aqueles que também trazem no seu corpo a sua marca, a sua história, ou seja, os mandamentos e o cumprimento das práticas do judaísmo. O que eles estavam tentando fazer, e aqui o apóstolo Paulo bate diretamente contra isso, é reduzir a eficácia e a extensão dos benefícios da morte e da ressurreição de Cristo. Paulo está dizendo aos judeus, cristãos de origem judaica, que a confiança de uma vida cristã plena, que carece, ou que viesse a carecer de algo mais, um complemento, seja por uma herança ancestral ou por um cumprimento de determinados ritos religiosos ou por um padrão moral, era um demérito, era um escárnio. O próprio ato e o sacrifício de Cristo Jesus. E aí nós temos no capítulo anterior, no capítulo 3, ele falando sobre isso, especialmente na parte final, quero deixar aqui com vocês,
a partir dos versículos 23. Tá? Ele vai trazer aqui o caráter da lei, no Antigo Testamento, lei esta que estava no coração de Adão e Eva, lei esta que ficou na memória e que, com o passar do tempo, ficou estabelecida na exposição que Moisés fez, né, nos 10 mandamentos. Todo o conjunto, né, da palavra de Deus, a exposição da sua vontade, para que, em contraste com ela, pudéssemos perceber não a nossa justiça, mas a nossa dependência de Deus. E isso por meio do povo hebreu. Fez isso não para que o povo hebreu se destacasse entre os demais, mas que eles servissem de exemplo, de espelho e de testemunho para outras nações. Por meio do povo hebreu, Deus fez uma aliança comum de enviar o seu herdeiro. E aqui, no capítulo 3, ele fala disso. Não de uma descendência como para uma nação, mas por meio de um descendente. Jesus. O mesmo descendente que ele alinha com Abraão e que ele alinha lá atrás, em Gênesis, com a mulher, com Eva, com Adão. Esse descendente é Cristo Jesus. E aqui ele vai dizer, a lei tem um propósito de nos servir como pedagogo, de fazer com que nós confrontemos a nossa justiça e a nossa moralidade com a justiça e a moralidade exigidas por Deus. E ao invés de obter nessa lei segurança e salvação, o que ela traz, de fato, é uma denúncia clara que os nossos atos, de que a nossa moralidade não são, nem jamais seriam, suficientes para sanar, para quitar, para completar a justiça exigida por Deus. Portanto, aquele texto de Levítico, sejam santos, que eu sou santo, no rigor da lei, jamais seria cumprido por nós. Então é o que ele traz no capítulo 3. Né? Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. A lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. A lei, e aqui ele usa, ele vai associar isso também no próximo capítulo, né? A lei enquanto tutor, aquela que cuida de nós, aquela que nos alerta. Qual o alerta que o tutor faz? Né? Ele aponta o caminho e a conduta para a verdadeira filiação, tá? Que está ligada em Cristo Jesus. Continua aqui. Tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Todos vocês. Paulo está aqui dizendo claramente, né, para a distinção que estava sendo posta, Paulo coloca um critério. É Cristo Jesus. E de maneira indiferente, ele olha para gregos, judeus, para homens, mulheres, para adultos e crianças, para nécios e sábios, para pessoas simples e pessoas complexas. Há um só caminho, Cristo Jesus. E ele completa isso no versículo 27. Todos os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Há um chamado muito lindo aqui nesse texto, onde a graça de Deus, ela se estende a todos por meio desse presente da salvação, o sacramento. Não vou entrar muito em detalhe, tá? Porque isso aqui, imagino eu, tenha sido falado pelo pastor, o colega que falou, ensinou vocês no capítulo anterior. Tá? A importância do batismo que supera, né, o que antes era um elemento da aliança, a circuncisão, agora por meio do batismo, Deus faz novos filhos e filhas, uma nova família, estabelece, né, uma nova herança. E ele vai dizer, então, não há mais, né, grego, nem judeu, nem escravo, nem livre. Todos são um em Cristo Jesus. Ou, a humanidade está unida em Cristo Jesus.
pela graça. E aqui o elemento material, sacramental, para a confirmação dessa vinculação a Cristo é o batismo. Não é a herança, né, genética, ancestral, nada disso. É graça, e graça pura. Se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. De novo, a herança e a vinculação são dados de maneira indistinta quanto à etnia, por meio de Cristo Jesus, através do batismo. E agora nós chegamos, então, no nosso capítulo, onde o apóstolo Paulo vai reforçar essa ilustração que ele trouxe, fechando o capítulo 3. Então, esse capítulo, ele é, de maneira assim, muito importante para falar sobre a justificação pela fé, como Deus promove a salvação, e também, agora, sobre a santificação. Qual é esse vínculo? Qual o vínculo que nos mantém, nos sustenta como filhos e herdeiros do Senhor? E aí, eu trago para vocês, no primeiro momento aqui, os 3 primeiros versículos para a gente olhar. Tá? Agora vamos olhar mais de perto o textinho. Enquanto o herdeiro é menor, nada difere de um escravo, no entanto, está sujeito aos guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. O apóstolo Paulo está utilizando aqui uma outra analogia, semelhante à que usou no final do capítulo 3, para apontar a função pedagógica da lei de Deus. Toda a humanidade, não só os judeus, estão dispostos e guardados por uma lei moral. Obviamente, nós temos essa lei moral na materialidade dos 10 mandamentos e a descrição de toda a lei cerimonial do Antigo Testamento a partir dos Hebreus. Mas também nós podemos entender, como o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, que Deus plantou a semente da lei no coração e na mente de todo ser vivo, de todo ser humano. De modo que mesmo aqueles que não dispõem da lei moral dos Hebreus, dos 10 mandamentos, ou seja, em outras sociedades, esse princípio da lei moral do Senhor está plantado no coração e nas consciências. Nós temos isso previsto também, por exemplo, em Romanos capítulo 5, onde Paulo vai dizer, de maneira indistinta, para o povo que estava ali, seus ouvintes, né, em Romanos capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, até os dias de Moisés, não havia uma lei material, certo? Não havia 10 mandamentos. Contudo, uma outra lei agia e atuava e confirmava, né, escancarava essa realidade humana, de que nós somos pecadores, de que nós estamos distanciados do nosso Criador e que, portanto, carecemos, sentimos no nosso âmago esse desejo de reconectarmos, esse desejo de reaproximarmos. A maneira como isso se dá ao longo da história e da humanidade é por meio de ritos, né, religiosos, se estruturam pela lei, né? Por uma busca de um rigor moral, de uma prática compensatória, mas ele vai dizer isso tudo é insuficiente. Lá no capítulo 5 vai dizer, a morte é o testemunho claro de que todos são pecadores, mesmo aqueles que não conhecem a lei na sua materialidade como ela é dada por Moisés lá no Sinai. Bom, e aqui ele está dizendo todo esse conjunto de leis, especialmente a lei do Senhor, nos 10 mandamentos, ela é trazida para nós não para o propósito de salvar, mas no intuito de deixar claro que nós carecemos de um Salvador. Certo? E aí ele traz aqui, no versículo 4, esse versículo é importante, né?
como presente de Natal. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O amor de Deus não é apenas um discurso. A promessa que veio desde os dias adâmicos, que perpassou o tempo e a história através dos patriarcas, através de Abraão, de quem os hebreus têm grande orgulho e ostentam a sua ancestralidade. E que Paulo, no capítulo anterior aqui, no capítulo 3, ele diz assim, olha, o que nos torna herdeiros com Abraão dessa promessa não é o nosso traço sanguíneo, a nossa ligação ancestral genealógica. Não, é a fé na promessa deste Deus, que se cumpriu em Cristo Jesus. Aqui nós temos Deus cumprindo a sua promessa. Tempo de Natal, muitas das nossas congregações já celebraram. Algumas, e digo poucas ainda, estarão celebrando no dia de amanhã uma noite festiva para lembrar o Natal, o primeiro Natal. E aguardar o derradeiro Natal. Estamos aí. Aqui ele está falando da maneira como esse Deus que havia prometido, não apenas promete, mas ele mesmo encarna em meio à história da humanidade, por meio do seu filho, nascido de mulher. Ele está trabalhando claramente o caráter da humanidade de Cristo Jesus. Jesus não é um discurso filosófico. Ele é a presença, o Emanuel, junto de nós, como um de nós, vivendo como nós, na diferença que nós não conseguimos. Porque ele, perfeito, santo, justo, diz o texto aqui, ele nasceu debaixo da lei. Sim, nós podemos lembrar com isso toda a parte da descrição dos evangelhos sobre os eventos da primeira semana. Por exemplo, quando Jesus, ao 8º dia, foi circuncidado. Como seus pais fizeram por ele também, os sacrifícios, os holocaustos, pelas pombinhas. Como ele e sua mãe, Maria, cumpriram, de fato, todo o rigor religioso de seu tempo. E como ele, com 12 anos, foi até Jerusalém para ouvir e também falar das coisas dos céus. Sim, como um ser humano, como nós, ele caminhou, viveu a sua religiosidade, cumpriu a lei, todos os seus preceitos. E quando nós lembramos, o que ele traz aqui no capítulo 13 de batismo, não tem como nós não lembrarmos nas leituras desse período de advento, quando Jesus, ele se aproxima de João Batista no intuito de ser batizado, e João resiste. João resiste a Jesus porque claramente o batismo é para a remissão de pecados. Para aqueles que, diferentemente de Jesus, no rigor da lei, não são capazes de viver ou erguer-se, sustentar-se de pé. Caem porque são pecadores. Mas ainda assim, quando Jesus deixa a mensagem lá para João, olha, João, assim compete, assim cabe a você e a mim, a nós cumprirmos a vontade do Pai. Ou seja, o batismo de Jesus não é por uma causa necessária dele, mas por uma causa vicária. Ele se batiza para que todos nós, independente da nossa idade, da nossa história, todos nós também sejamos recebidos em santo batismo para essa vinculação com o Pai. Isso fica muito claro aqui. Versículo 5. Qual o propósito da vida de Cristo sob a lei? Por qual finalidade Jesus se submete à lei, se ele, como Deus, estava acima de toda a lei? Sim, como Deus, ele está acima de toda a lei, mas como servo. O servo que nós vemos relatado, testemunho, em diversas partes do livro de Isaías. O servo que sofre por nós.
Ele vem a fim de redimir os que estavam sob a lei. O seu propósito vicário em favor de todos nós. Em favor de todos aqueles que no batismo recebem um selo de herdeiros. E é isso que está dizendo aqui o texto no final do versículo 5. Ele veio a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui entra esse caráter da identidade existencial dos cristãos. De mim, de você, meu irmão. Somos filhos do Senhor por adoção. Lembra? Quando nós olhamos aqui para esse caráter da adoção, nós que não éramos filhos, o que nós éramos? O que nós tínhamos da parte de Deus? Antes éramos inimigos. Éramos inimigos, adversários do Senhor. Isso tem tudo a ver com o final do texto, no versículo 7, né? Quando Paulo vai dizer para nós que, por natureza, somos mortos espiritualmente e inimigos de Deus. E toda ação voluntária, ela é contrária, ela é de fuga, ela é de rejeição à vontade de Deus. Ninguém pode dizer Senhor, Senhor, senão pelo Espírito Santo. É esse caráter muito claro que a Escritura deixa para nós. Todo o ato de justiça ou de testemunho é algo que vem primeiramente do Espírito Santo. Até mesmo a nossa consciência como filhos e herdeiros. Sim, é o Espírito Santo quem quebra o nosso coração, no seu determinismo de autojustiça, de autoafirmação, de autossuficiência. É ele quem quebra o nosso coração e nos faz perceber pela palavra, pela lei de Deus, a nossa total dependência. Nós carecemos da misericórdia desse Deus que veio para nos salvar. E aí eu quero aproveitar aqui esse texto, eu quero trazer um texto complementar com vocês, que é João 3. Deixa eu buscar aqui rapidamente. Eu gosto demais, acho lindo, e é, sim, né, um texto fundamental para o nosso testemunho nesse tempo de advento. Né? Versículos 16 e 17. Quando nós falamos, deixa eu ler junto com vocês. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Bom, esse período de advento, as vésperas de mais um Natal, essa data festiva da igreja, nós voltamos os nossos olhos para o cumprimento da promessa do Senhor lá naquele primeiro Natal. Os anjos que proclamaram para os pastores no campo, e eles, por sua vez, vendo, contemplando o cumprimento e a fidelidade do Senhor, saíram pela cidade, como é dito o texto em Lucas, a testemunhar, a proclamar, a dizer às pessoas: o Senhor cumpriu a sua palavra. Deus está no meio de nós. Emanuel. Esse é o tempo de advento. Essa fé no Senhor, ela é presente do Espírito Santo. E ele inaugurou em nossas vidas no dia do nosso batismo. Ali ele inaugurou essa fé salvadora no nosso coração. Dia a dia, em nosso estudo, e hoje, nesse momento, mais uma vez, eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo isso, ele está reafirmando essa certeza de comunhão com o Senhor. Aí, nos seus ouvidos, na sua mente, e firmando isso no seu coração. É o Espírito Santo. Por isso, não há presente maior e melhor nesse tempo de Natal, senão esse, de lembrar com o apóstolo João: quem nele crê não é condenado,
mas aquele que não crê, tá? Aquele que não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Esse é o elemento da condenação. Rejeitar o presente de Deus. Esse presente, que, de novo, veio ao mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar, para redimir aqueles que estavam sob o jugo da lei, sob o peso e a condenação que a lei de Deus confirma a todos aqueles que se propõem em audácia a dizer: eu cumpro a lei de Deus, eu sou justo. Aquele que busca pelo efeito moral diz assim: não, eu dou conta. Eu lembro rapidamente, né, que Saulo, falei isso no último sermão de domingo, Saulo estava muito convicto da sua moralidade, da sua religiosidade, da sua pureza moral, a tal ponto que quando Estevão se coloca para testemunhar Jesus, né, que ele estava vendo Jesus nos céus, Paulo segura as capas, né, daqueles que estavam ali e se propõe a apedrejá-los. Paulo está convicto de que esse era o caminho. E nessa convicção, na sequência, ele propõe a tomar cartas junto das autoridades religiosas, ali os líderes religiosos de Jerusalém, e sai para as regiões circunvizinhas para prender, para tentar, com seu esforço, amenizar, diminuir aquele movimento chamado cristão. Bom, o apóstolo Paulo foi encontrado por Jesus, que o derrubou do cavalo, que o derrubou das suas convicções, que fez com que ele pudesse entender o valor e a alegria de ser um perseguido pelo evangelho. De tal maneira que isso fez tanta diferença na vida dele, que ele vai dizer assim: olha, eu que antes tinha tantas coisas das quais me orgulhava, hoje, pela graça de Deus, considero tudo isso como perda e como lixo. Para mim, viver é Cristo. Presente maior. E até morrer é lucro. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã. Que presente maravilhoso o apóstolo Paulo viveu. Ora, isso não é privilégio dele. Quero deixar bem claro isso. Não é privilégio dele. É um privilégio seu também. E aí eu quero chamar você para a gente fechar, então, esses dois últimos versículos aqui do nosso texto. Versículos 6 e 7. Porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Ora, eu deixo aqui um momento muito importante que eu gosto de destacar. Dentro de uma vida de santificação, aquilo que nós temos a partir da fé que Deus plantou em nossas vidas no batismo. A partir desta fé justificadora, dessa fé que nós testemunhamos agora como filhos e herdeiros do Senhor, ela nos traz para um lugar de acolhimento e de intimidade. Irmãos, olha só, que maravilha que o apóstolo Paulo traz. Não há mais distinção entre gregos e judeus, não há mais distinção entre povos e povos. Todos são uma só família e têm o nosso Criador, o nosso Pai. Eu lembro e destaco a grande alegria e privilégio de orar, de poder falar com o nosso Deus. E não de qualquer maneira, mas de chamá-lo de Pai, Abba. Balbúcio de uma criança. Isso que Dr. Martim Lutero, na sua explicação, tanto no menor quanto no maior, né, os seus catecismos, ele deixa bem claro. Deus quer atrair-nos carinhosamente com essas palavras. Ao ensinar para nós como falar com Ele, Deus não apenas nos convida, mas Ele ordena que nós o reconheçamos e que nós verbalizemos que Ele é o nosso Pai. Basta olharmos, eu vou saltar aqui um pouquinho, basta olharmos
as maneiras, as formas como o povo no Antigo Testamento se dirigia ao Deus Criador do céu e a terra. O nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus dos nossos pais. E em diversos momentos nos Salmos nós vemos quando o salmista se dirige a Deus, ele dirige ao Senhor diante dos seus atributos. Majestoso, poderoso, Senhor dos exércitos, Deus eterno. Jesus traz para nós um lugar especial de acolhimento. Quando orares, dizeis assim: Pai nosso. Ora, isso é de uma intimidade tão profunda, de um acolhimento tão imenso, que Lutero vai dizer assim: não existe outro modo de dizer senão assim, olha, Deus quer. Não é uma invasão, não é uma irreverência da nossa parte, é cumprir uma vontade do Pai, chamá-lo de Pai. Pai meu, Pai seu, Pai nosso, porque Ele é Pai de todos nós, que pelo batismo somos integrados à sua família. Nesse sentido, agora temos um Pai, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador da nossa vida. E como nós meditamos no primeiro artigo do Credo, criou a mim, todas as criaturas, mas de uma maneira muito especial, Lutero vai dizer assim, ele olhou para mim, na minha individualidade, na minha completude, na minha plenitude. Me deu corpo, alma, olhos, ouvidos, razão, todos os sentidos. Ele me equipa, não apenas com um corpo, mas com razão, com capacidade de falar, de me expressar e de interagir com ele, por meio da oração, e com você, com o meu próximo, através do nosso testemunho, através do nosso acolhimento. Exatamente isso estava faltando no coração dos cristãos da Galácia, quando Paulo escreve para eles. Estava faltando acolhimento, de entender que não faz diferença se é preto, branco, grande e alto, se é judeu ou se é grego. Somos uma só família em Cristo Jesus. Olha que mensagem linda para um tempo de Natal. Olha que riqueza, que profundidade que Deus nos dá nesse tempo de Natal. Somos em Cristo uma só família. No menino nascido em Belém, no menino que foi morto em Jerusalém, no Monte do Calvário, aquele que ressuscitou ao terceiro dia e que subiu aos céus e que diz: calma, eu vou, mas eu volto, para que onde eu estiver, também vocês estejam comigo. É nesse Jesus que eu e você somos uma só família. E essa família não se reduz apenas a nós. Nós não somos os eleitos e agora um grupo fechado, não. Essa mensagem tem um propósito de continuar através de nós alcançando outras pessoas. Certo? E aqui, ó, final do versículo. Vocês já não são mais escravos, são filhos, e por serem filhos, Deus também os tornou herdeiros. Essa é a nossa herança. Esse é o legado deixado para nós. Quando nós olhamos para trás, vemos, tá, nas gerações anteriores, o trabalho, o investimento, tá, o desejo para que esta verdade salvadora chegasse aos nossos ouvidos, aos nossos corações, para que ela transformasse a nossa perspectiva, a nossa percepção, a nossa caminhada, a nossa jornada existencial. E entendêssemos o nosso propósito. Eu não vim apenas para cumprir tarefas que são contingentes. Eu, você, a igreja de Cristo, essa família, estamos aqui para estender essa notícia em tempo de graça aos que ainda não conhecem o Salvador. Àqueles que ainda olham o Natal apenas como uma oportunidade de aumentar os lucros, de engajar-se no mercado de trabalho, de poder descansar por um período das correrias, nós temos algo diferente, essencial para repartir. Então, nesse tempo de Natal, muito obrigado, meu irmão, minha irmã, por me ouvir nesse tempo, por estender a mim o seu coração
em Cristo Jesus, nesse Espírito que faz de nós um só povo. Amém. Oramos. Senhor Deus, Pai, Paizinho, Pai de amor e misericórdia, acompanhe-nos ao longo deste período de Natal, quando encerramos nossas atividades em muitos departamentos de trabalho e também nas igrejas. Pedimos que não nos coloque em reserva, mas que nos mantenha no fronte, como teu povo, para comunicar perdão e filiação à tua família. Esta uma só família sobre a terra que se chama Igreja, uma missão nobre e necessária de comunicar Cristo para todos, enquanto é tempo da graça, antes que chegue o fim e não haja mais oportunidade de adentrar ao reino eterno. Assim cremos, pedimos e confiamos por Cristo Jesus, o qual nos conserva como membros dessa família. Amém. Obrigado, meu irmão, minha irmã, por sua atenção, por sua paciência, por seu acolhimento e em nome do Davidson, que é o líder desse canal, desse movimento, eu agradeço, e peço que vocês tenham assim um bom proveito nesse estudo que eu preparei para vocês. Até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir, se não aqui, com Ele, para os céus. Amém.